Meu nome é Blenda Furtado, sou professora de desenho, professora de mangá, sou coordenadora no estúdio Daniel Brandão, de quadrinhos e artes gráficas, ilustradora, desenhista, colorista, arte finalista. Comecei a desenhar desde criança. Quando eu era bem pequena, minha mãe sempre gostou muito da parte de artes, então ela me colocou em conservatório de música e ela viu que eu curtia desenhar. Quando eu era pequena, cheguei a usar carvão, tinta a óleo, com pincel, óleo com espátula, e tudo me deixava muito encantada. Continuei desenhando até a adolescência, virei adulta, nunca consegui abandonar. Sempre eu fiz muitas coisas, então, entrei na faculdade, consegui um estágio num curso de pré-hospitalar. Fiz esse curso de pré-hospitalar até o final, porque eu achava massa, mas quando eu entrei na monitoria, eu entrei nessa monitoria porque eu queria pagar meu curso de desenho. Paguei meu curso de desenho, era só o que dava para pagar com a monitoria era o curso de desenho. Paguei o curso de desenho, fiz quadrinhos, fiz o curso de desenho avançado, que na época realmente era um módulo de um mês, era um módulo super pequeno, fiz desenho avançado. Tive que sair de alguém, então eu desenhava, fazia parte do curso socorrista. Acabei a faculdade, fui para uma clínica. Trabalhei nessa clínica durante uns 3 anos. Tive que abandonar alguém para ficar na clínica e outra coisa. Aí eu abandonei o curso de socorrista porque eu não conseguia abandonar o desenho. Surgiu um novo momento que eu precisei abandonar alguma coisa de novo. Eu tive que escolher entre ficar no desenho e continuar na fisioterapia. E a fisioterapia perdeu. Aí eu desenho até hoje. Hoje eu estou exclusivamente na parte de desenho e ilustração. E como professora de desenho. Vim aqui por recomendação de um amigo. Ele sabia que eu desenhava, conhecia o estúdio. Disse, por que tu não aparece lá? Vim aqui morrendo de vergonha. Falei com o seu Daniel, não consegui mostrar desenho nenhum. Fiz um desenho, empurrei por debaixo da porta e depois vim buscar para saber o que ele achava. Hoje eu tô bem mais fácil falar com as pessoas, mas na época eu era extremamente tímida, então eu ai meu Deus, o que ele vai pensar? Eu tinha um medo absurdo de ser julgada. Desde que eu vim aqui pro estúdio, o Daniel ele sempre acrescentou muito, mas ele nunca realmente julgou nenhum desenho. Ele sempre via as capacidades, via o que é que podia ser feito e ajudava sempre a melhorar. Mas eu acho que eu nunca ouvi, cara, esse desenho tá muito ruim, isso aqui, nunca escutei dele. Eu sempre escutei, a gente pode melhorar isso trabalhando composição, a gente pode melhorar isso trabalhando contraste, a gente pode melhorar isso estudando mais. Eu sempre vi a gente pode melhorar estudando mais. No final de 2008, eu fiz uma monitoria no curso de mangá, acompanhei, o professor atual de mangá tinha saído na época. O Daniel deu o curso de mangá durante um semestre, em que eu fiquei acompanhando esse semestre as aulas. Ele disse, olha, se em um semestre você achar que isso é para você, você pode assumir essa turma por conta da qualidade do seu desenho. Eu assumi a turma de mangá, passei um bom tempo com a turma de mangá, e em um certo momento ele pediu para eu assumir também uma turma de desenho. Uma vez eu estava conversando que se o meu eu de hoje encontrasse o meu eu criança, eu que sempre fui muito de planejar coisas, o meu eu criança ia ficar super decepcionado. Digo, vale, tu escolheu desenho, foi. Achei que tu ia fazer tantas outras coisas. Hoje, como adulta, eu vejo que isso é muito mais do que tudo que eu imaginava quando eu era criança. O meu papel como fisioterapeuta é o cuidar. E eu queria cuidar, mas eu queria muito desenhar. E aí, nesse dia, eu tive uma conversa com o Daniel. Ele nem sabe dessa conversa, assim. Eu acho que ele nem lembra. Mas eu tive uma conversa com o Daniel. Eu queria muito fazer isso. Eu nunca me senti tão capaz de fazer tudo que eu faço hoje. De arcar com tudo que eu faço hoje. Nessa conversa, ele falou comigo assim, nossa, tu tem um potencial enorme, teu trabalho é muito bom, e ele falou isso, não tava nem conversando sobre sair nem nada, ele falou assim, nossa, teu potencial tá bacana, tu tá fazendo uns trabalhos massa, eu tenho visto super uma evolução massa em ti, tu tem capacidade de fazer N coisas, e no dia eu pensei, poxa, eu tenho capacidade de fazer N coisas e eu não tenho coragem de fazer nada disso que eu queria fazer. E aí nesse dia eu cheguei pra chefe e digo, chefe, eu tô saindo, vou passar meus pacientes para as outras meninas. E o que é que eu faço que me deixa feliz? Eu desenho. O Daniel ele é uma pessoa que trata as pessoas com muita humanidade. O aprender com ele é fantástico pela empolgação que ele mostra no que ele faz. O desenho ele é uma linguagem lindíssima. E as pessoas, às vezes, não entendem que, às vezes, isso falta. Essa expressão do que você vê para o papel e do que você sente para o papel é uma linguagem que, para muitas pessoas, falta. E o Daniel, ele mostra, assim, como fazer e como desenvolver essa linguagem da melhor forma e de um jeito muito humano. Não existe aquela, isso tá errado, isso não pode. Isso, não, porque é o seu jeito de se expressar. E o respeito dele como artista, pra gente como pessoa, e não só isso, mas dele como pessoa, pra gente como artista,
E mesmo que a pessoa não entenda nada de desenho, não sei nada, mas isso é um potencial da pessoa, é uma forma de expressar da pessoa, e ele respeita isso, e incentiva isso, e te chama para desenvolver isso, e isso é fantástico. Eu não conheço outro profissional que faça isso de um jeito tão gostoso de acontecer.